na época alguém me falou, isso é coisa de vidas passadas, certo? Tu trabalhou ali e tal. Mas foi exatamente assim como eu estou contando. Não teve um segundo momento, nunca mais eu tive isso, foi apenas ali. Mas era uma coisa absurda, porque eu tinha completo conhecimento por onde eu estava caminhando. Tu entrou numa zona de certeza absoluta, né? Uhum. Foi Impressionante isso. muito interessante. Agora, lembrando. Eu diria que nós entramos em zonas de vivências chamadas extrasensoriais. O próprio Freud levantava a hipótese de que a telepatia é uma possibilidade de se comunicar. Existem várias experiências sobre esse tipo de coisa nos Estados Unidos. E tem, às vezes, a estatística comum é ultrapassada por pessoas chamadas altamente sensíveis, né? Mas é um fenômeno que não se repete à vontade. Não. Eventualmente fica no ar. Isso é como, por exemplo, quando tu tem uma premonição, né? Também. Tu sabe que tu não deve fazer determinada coisa, ou então tu faz e daí depois tu lembra, eu pensei que eu não devia fazer, mas eu fiz, né? Tu vê que a nossa numeróloga que apresenta, ela se baseia nos números para projetar intuições. Aproveita como puder, cada um que ouve, né? Na verdade, eu penso que isso não pode se transformar, e eu não fiz, aconteceu comigo, eu contei na época para muita gente, mas não. Depois eu tinha outras coisas para fazer, não fiquei interessada muito no acontecimento. Mas foi muito marcante, sabe? Não te impressionou muito, para buscar que a tua lembrança é bem nítida, um evento estranho, muito estranho, mas que foi real, bem real. Nós temos agora 11 horas com 7 minutos. Você também pode participar aqui, conversando com o Dr. Maia, psiquiatra, que tem nos acompanhado aqui na nossa Rádio Web Manaua, sempre às quartas-feiras, das 10 ao meio-dia, e no sábado, das 11 ao meio-dia. Basta mandar a sua consideração, pergunta, observação pelo 986-877340. 986-877340, que é o nosso WhatsApp. Aliás, vocês fiquem atentos, porque a partir do dia 1º de janeiro, alguns aparelhos não vão comportar o WhatsApp, viu? Procura se informar. Tem alguns tipos de aparelho que não vão mais comportar o WhatsApp. É aquela história de determinados ligados à tecnologia, né? Uhum. Muito bem. Aqui a nossa amiga diz: Bia, Dr. Maia, bom dia. Aconteceu comigo algo parecido há mais de 30 anos. São momentos, né, em que alguma coisa assim se conecta. Isso lembra aquelas versões que são lá do outro lado do mundo, né, que dizem que o aqui e o agora comporta o presente, o passado e o futuro. Aí entram essas teorias assim de que não existe o passado nem o futuro, existe o presente e o agora, né? Aí são teorias assim, visões filosóficas, né? Mas a gente coloca isso mais como experiências chamadas extrasensoriais, né? Que elas ultrapassam os sentidos conhecidos, né? Uma intuição, uma visão antecipada, como a gente já viu assim na nossa história toda, né? Tem antecipações, previsões. Sempre nos fins de ano começam a haver previsões disso, daquilo, né? Nostradamus são as previsões mais, vamos dizer, famosas que nós temos, né? Sim. Mas tudo misturado assim com possibilidades de ser ou não ser bem aquilo, né? Claro. Agora, doutor Maia, claro que o senhor deve conhecer o Admirável Mundo Novo e o 1984.
Se considerar Sim. que esses livros foram escritos lá na década de 40, esses escritores, eles não deixaram de ser uma espécie de profeta do século XX. Sim, porque são pessoas capazes de, vamos dizer, processar as informações do momento e fazer uma projeção hipotética e se aproximar de uma realidade que está na frente. Por exemplo, existem várias previsões do 2050, 2100, que umas assim catastróficas, outras utópicas, mas que é tudo baseado no presente, como se então, baseado nesse presente, eu projeto isso num desenvolvimento tecnológico, enfim, de qualquer tipo, e levanto essas hipóteses, né? Mas realmente o Admirável Mundo Novo e o Orson Welles foi fantástico, né? As visões do futuro, né? Nós temos também aqui a fala de um amigo. Ele diz o seguinte: vocês são ótimos, muito obrigada. Estou trabalhando e a cada dia que passa com menos clientes. Estou angustiado. E agora, ouvindo vocês vocês falarem sobre esses fatos, eu tenho essas premonições, mas nunca levo muito a sério. Inclusive, a minha mulher diz que eu sou catastrófico, que eu só penso as coisas para o lado do mal. Mas eu não faço isso de propósito. Eu sempre penso que não vai dar certo, que a história é trágica e dramática, que nós não deveríamos ter nascido. Sou uma pessoa negativa, mas ao mesmo tempo sei que eu sou uma pessoa boa. Me sinto muito conflitado com tudo isso que me acontece. É só isso. Obrigada. Não, a gente vê que é uma pessoa, falou em clientes, não sei se é médico, ou se tem advogado, enfim, ele tem uma relação com clientes. Mas o que eu aconselharia é uma pessoa que a gente vê que tem uma visão filosófica da vida, só que, de certa forma, pessimista. O que a gente tenta é pensar junto com pessoas que teriam capacidade de pensar mais avançadas ou com possibilidades de fazer visões de vários ângulos, para que eu entenda por que o meu pessimismo está existindo de forma tão nítida e por que eu não consigo perceber coisas que seriam positivas também, que me dariam uma vivência criativa. Porque na linha criativa negativa ele está perfeito. Ele vê tudo de uma forma pessimista. Mas é um ângulo. A gente diz aí, tem um cara que faz histórias e escreve livros que diz assim, que uma história tem sempre 4 versões. Então, isso significa o quê? Que cada tipo de colocação deve ser vista de outro ângulo para que a gente, com as 4 possibilidades de história, tenha uma noção cada vez mais clara do que está acontecendo comigo e com o mundo. Mas, geralmente, é comigo. Uma outra amiga aqui, a Lumari, diz: eita Bea, quanta gente infeliz. Estamos num momento de crise e as pessoas não estão assimilando e por isso estão pirando. Bom dia. Ó, viu de novo. Eu tenho que ser capaz, vamos dizer assim, né, Beatriz? Se eu comi algo que está me fazendo mal, o que eu faço? Eu espero evacuar? Um enjoo é tão grande que eu tenho que vomitar? Ou, quem sabe, eu sou capaz de digerir e tirar alguma coisa que presta disso? Então, eu caminharia na capacidade de aumentar minha capacidade de digerir as situações da existência, da vida, assim como o meu estômago e meu intestino digerem e tiram o essencial do que eu como. Eles são extremamente especializados em manter a minha saúde, tirando o que puder daquilo que eu como, às vezes comendo muito errado.
Então, psicologicamente, eu devo ler mais, me aproximar de oposições do que eu penso e pensar cada vez mais ou menos como tu levanta seguido. Vamos pensar complexamente, ganhando então versões da nossa história diferentes, para que a gente consiga metabolizar essas dificuldades, senão a gente sofre muito. Agora, veja, eu estava pensando nisso, né? Porque ela disse que nós estamos em crise. É verdade. Se bem que eu, pessoalmente, me lembro, nesses meus muitos anos de vida, pelo menos umas 10 crises. E a gente passou por todas, né? E tu tá aqui, né? Exatamente. Muitas vezes o que eu digo para mim mesma. Menos, porque tu já passou por isso e vai passar, entendeu? Agora, eu me lembro, agora aqui conversando com o senhor, de alguns personagens de histórias até infantis que tem as duas estruturas. Vamos pegar no Pato Donald e o Gastão, né? De alguma maneira o Walt Disney ali estava passando uma mensagem. Um cara como Gastão, que praticamente não deu certo, porque não fez muito sucesso, mas era aquela pessoa que distraidamente a vida ia acontecendo e só dava certo para ele. E o Pato Donald é um cara que se esforça pra caramba e, poxa, tudo dá errado para ele. Com isso ele está colocando duas partes que podem estar dentro de nós mesmos. Uma dupla personalidade interna que ambiciona muito e está sempre decepcionada porque o que está acontecendo está muito longe dos ideais que eu tenho. Então, uma das formas seria eu baixar meus ideais e aprender com a experiência que o que eu estou esperando da vida provavelmente é demais para aquela vida que eu tenho e que eu tenho que ter expectativas no que eu tenho e não no que eu gostaria, quereria ter. Tu vê, isso é um pensamento simples, mas se colocado dessa forma, eu posso fazer uma revisão de vida. Até me lembrei de um paciente meu, que é procurador do Estado, ele disse, pô, Maia, tu sabe que tu tá me ensinando a pensar, olha que eu sou um cara de alto nível, né? Mas eu, afetivamente, comigo mesmo, não sei nada, e estou aprendendo. Quer dizer, então, isso é que deve ser feito ou através de uma terapia, ou de uma aproximação com um amigo, ou com alguém que pense mais sobre as coisas, não de forma tão pessimista. Olha só o que eu recebi agora, Dr. Maia. Fraude nas licitações nas Forças Armadas, que envolve 48 unidades das Forças Armadas do Rio Grande do Sul. Em 5 anos, empresas faturaram cerca de 25 milhões vencendo licitações supostamente fraudulentas. Agora, olha só qual era o produto. Linguiça. Linguiça ali de Osório? Linguiça. Após se deparar com a compra de linguiça a R$ 56 o quilo para o quartel de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, o promotor Soel Arpini, da Procuradoria da Justiça Militar de Bagé, descobriu um esquema de fraude em licitações que envolve 50 unidades do Exército, 48 delas no Rio Grande do Sul. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, uma operação do Ministério Público Federal, Polícia Federal e Exército realizou ontem buscas nas sedes de 4 empresas que abastecem os quartéis e nas residências dos sócios em Alegrete e Uruguaiana. Foram alvos as empresas Moresco Filha, Bidinha Moresco e Santo Rezes. Além de seus proprietários, eles faturaram cerca de 25 milhões vencendo licitações na compra de linguiça.
Mas é linguiça de filé mignon, né, Beto? Caramba, nem de filé mignon. Isso aqui